Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, vamos lá para mais uma questão de português do Comando do Distrito Naval da Marinha. Essa questão é uma questão que fala sobre coesão. Para quem não sabe o que é coesão, a coesão é a parte da gramática que estuda a relação de sentido entre as palavras, né? Porque não adianta você ter uma ótima caligrafia, não adianta você saber onde é que ficam os pontos, onde é que ficam as vírgulas, onde ficam os acentos, se escreve com S, com 2S, com X, com CH. Nada disso vai adiantar se o seu texto ele não tiver uma lógica. Se o seu texto ele não tiver uma sequência lógica das ideias, se as ideias estiverem totalmente sem sentido, sem noção, você pode escrever muito bem, você pode ter noções de verbo, noções de adjetivo, noções de conjunções, mas se o texto, se a frase, se a oração não tiver sentido, não tiver ideias lógicas, o texto pode não ter um erro de português, gramaticalmente falando, ortograficamente falando, porém há erro de coesão. Então vamos lá, a questão diz o seguinte: analise a sentença a seguir. Não lhe deram ouvidos, mas seu livro ficou lá, mudamente dando testemunho. A correta seleção lexical auxilia muito na construção de sintagmas coesos e coerentes. No trecho acima, o uso do conector em destaque mais contribui para que tipo de coerência? Pessoal, para nós entendermos isso, nós precisamos entender quais são os tipos de coerência que existem, certo? Primeiro, a coerência pragmática. A coerência pragmática, ela acontece da seguinte forma. Imagine você, eu chego para você e lhe faço a seguinte pergunta: oi, como está você? Aí você olha para mim e diz: eu assisti o filme ontem, 8 horas da noite. Qual é a lógica que há entre a pergunta que eu fiz e a resposta que você deu? Ou então você chega para mim e faz a seguinte pergunta: professor, há quantos anos o senhor ensina português? Aí eu chego para você e digo: oi, eu moro na Bahia, eu sou baiano. Qual é a lógica que há nisso aí? Isso é coerência pragmática. Quando eu faço uma pergunta e você responde exatamente como eu perguntei, nós estamos tendo uma coerência pragmática. Agora, quando eu faço uma pergunta ou você me faz uma pergunta e não respondemos, diga-se de passagem, é muito presente essa falta de coerência nos discursos políticos, religiosos, nos discursos ideológicos, nos discursos jornalísticos, né? Talvez seja intencional, talvez não, mas o que é presente, é muito presente sim, a falta de coerência pragmática nos discursos orais. Esse tipo de coerência ele é muito presente na oralidade, mas na escrita também nós podemos encontrar esse tipo de discurso, certo? Esse tipo de coerência. Bom, perdão pessoal, vamos para a coerência semântica. A coerência semântica, ela é uma sequência de desenvolvimento de ideias, certo? Quando, por exemplo, eu falo assim, eu não gosto de camisa rosa, mas no momento eu estou com a camisa rosa e branca, né? Ela é rosa com alguns detalhes brancos. Qual é a coerência que há nisso? Observe que quando é presente também nos discursos orais, né? Eu não gosto de camisa rosa, mas eu estou com uma camisa rosa, né? Eu gosto de você,
mas você me irrita muito, 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 muito. Tem horas que eu não suporto você. Observe, há uma falta de coerência, né? Isso se chama falta de coerência semântica, ou seja, o desenvolvimento das ideias não se encaixam, não se encontram, né? Ah, eu gosto de roupa vermelha, só não gosto muito da cor vermelha, né? Então eu gosto de roupa vermelha, mas eu não gosto muito da cor vermelha. Isso é falta de coerência semântica, certo? Lembrando, pessoal, que isso não está se referindo a gostos, opiniões, está se referindo a discurso. Nessa questão de coerência e coesão, está se referindo a discurso e a escrita, né? Se uma pessoa diz que não gosta da cor vermelha, espera-se que ela não use uma roupa vermelha, né? Estamos nos referindo a discursos, texto oral, texto escrito, né? Temos também a coerência sintática. A coerência sintática é o uso correto dos conectivos, né? Conectivos, pessoal, são as conjunções, tanto as conjunções coordenadas como as conjunções subordinadas, né? Mas, porém, todavia, além, contudo, pois, porque, são exemplos de conjunções, né? Então, quando usamos corretamente as conjunções dentro do discurso, nós temos aí um exemplo de coerência sintática, né? O correto dos conectivos. Nesse caso, nós temos um conectivo que é o mais presente no texto, mais conjunção adversativa. E temos também a coerência estilística. A coerência estilística, ela está ligada à variedade linguística presente no texto. Se você começa seu texto de forma formal, termine-o de forma formal, a forma formal, né? Tem a forma formal e forma informal. Quando você começa seu texto com a linguagem culta, rebuscada, você deve iniciar seu texto com essa linguagem culta e rebuscada. Quando você começa seu texto de uma forma mais simples, mas que também não é informal, você deve permanecer de uma forma, ou seja, você precisa unificar o estilo do seu texto, certo? Se você colocou algumas gírias, por exemplo, você está escrevendo uma narração e lá tem um personagem que ele fala com algumas gírias, então permaneça com essas gírias. Aí de uma hora para outra ele começa a falar sofisticado, formal. O que foi que houve para haver essa mudança de discurso, né? Então, coerência estilística. Temos também a coerência genérica. A coerência genérica diz respeito ao gênero textual. Por exemplo, nas questões discursivas, deve-se manter o texto de forma impessoal, né? Texto na terceira pessoa. Quem vai fazer o Enem, vestibular, qualquer concurso público sabe disso, que os textos são dissertativos. A linguagem é impessoal, o texto se escreve na terceira pessoa, sujeito indeterminado, espera-se que, observa-se que, analisa-se que. Então você precisa focar no gênero que está se pedindo, certo? Isso é coerência genérica. Quando eu peço para você fazer um poema e você escreve uma narração, então você está sendo totalmente incoerente genérico. Você está indo para a incoerência genérica, certo? Então vamos lá. Nós temos essas 5 alternativas para a questão. Pragmática, letra A, letra B, semântica, letra C, sintática, letra D, estilística e letra E, genérica. Observa-se que nós temos um mais aí. Não lhe deram ouvidos, mas seu livro ficou lá, mudamente dando testemunho. Bom, só aí nós já identificamos que trata-se de uma coerência sintática, porque nós temos o uso correto dos conectivos, ou melhor, do conectivo. Então, se seguiu a sequência correta, você identificou um conectivo lá, que é uma conjunção, que foi empregada corretamente, então nós temos aí a alternativa correta.
Não é a letra A, coerência pragmática, porque não há nenhuma pergunta e resposta aí. Não é a letra B, semântica, porque não está se referindo à falta de coerência de ideias. Não há ligação de ideias aí, não é esse o foco. Não é a letra D, estilística, porque o texto não começa de um jeito e vai para outro. Ele começa informal, depois vai para formal, não é isso. E também não é a letra genérica, porque não trata aí de questões de gênero textuais, e sim apenas o trecho de um texto. Letra C, sintática. Forte abraço, pessoal. Faça o download do nosso aplicativo de questões, sem pagar nada em seu material de estudo. Baixe o nosso e-book 8 dicas essenciais para passar no SMV RM2 da Marinha do Brasil, disponível na descrição do vídeo. Para mais informações sobre as inscrições e outras dúvidas, entre em contato conosco. Conte com a gente em busca da tão sonhada farda branca.